Olá, gente boa de Deus, tudo bem com vocês? Passando por aqui hoje no nosso canal Metanoia X para falar um pouquinho sobre a questão que Deus é o tempo, tá bom? Além de você compreender essa questão estudado na teologia, falando da questão que Deus ele é o vento, ele é o espírito, ele é o sopro, né? Ele é a vida. Nós vamos ir um pouquinho mais além do que isso hoje nesse pequeno estudo com vocês, tá bom? Fica comigo aí até o finalzinho desse vídeo, que é um vídeo muito curto para vocês terem um lequezinho para vocês entender que Deus é muito mais do que isso aí, do que o vento, do que o espírito, do que a própria vida, ok, pessoal? Olá, gente boa. Então vamos aqui começar um pouquinho esse assunto aqui, conversar um pouquinho com vocês, que Deus ele é também o tempo, ok? Além dele ser tudo isso que a própria teologia ensina, né, que ele é o fôlego, ele é o ar, né, ele é o vento, ele é o ruach, ele é o vento, ele é o espírito, ele é um pouquinho mais do que isso. Então existe aqui uma palavra de Paulo, né, ele fala que nós, né, em Deus, nele nos movemos e existimos. Coisas inefáveis. Essas coisas inefáveis, quando você for aprofundar, são coisas que Paulo ele foi muito mais além do nosso entendimento normal e comum aqui desta terra. Por quê? Porque tudo que acontece é nele, por meio dele e para ele. O próprio texto lá, existe um versículo que fala que todas as coisas foram criadas por ele, por meio dele e para ele. Paulo usou essa expressão aqui, ó, nele nos movemos e existimos. Por quê? Porque tudo vem de Deus e volta para Deus. E existimos e volta para Deus, ok? O que é de Deus e volta para Deus? Né? Não são coisas físicas, né? São coisas deste mundo, são coisas assim, são coisas espirituais, são coisas fora deste tempo, espaço e matéria, né? Então, o que está dentro de nós? Né? O que está neste mundo que retornará para Deus, entendeu? Então, você tem que entender isso. Então, o próprio sábio, né, na sua inspiração, na sua sapiência, né, na sua sabedoria, Salomão falou que quando o homem morre, o espírito volta para Deus, né? Que ele se volta para Deus porque veio de Deus. Então, uma da questão do ser humano, ele tem esse algo divino dentro dele, ele tem essa centelha, ele tem algo de Deus, porque Paulo fala, nele nos movemos e nele existimos, ok? Então, o que vai voltar a existir após a morte, não é verdade? Então, tudo que é matéria, tudo que é carne, tudo que é matéria, vai ficar nesse tempo, né? Vai se desfazer pelo tempo. Então, se não existisse o tempo, não existia nem matéria nem nada, não existia essa evolução, né, de estações, de envelhecer, de crescer, de nascer, nada, não tinha como funcionar esse mundo, ok? Então Deus sonda o coração do homem. Como se entende isto? Somente quando começamos a estudar a Bíblia, pessoal, através de uma visão de que ela foi escrita em linguagem para criança, né? A linguagem da Bíblia é para nós que possamos entender no mínimo, do mínimo daquilo que Deus é e daquilo que Deus faz. Né? O tempo é um exemplo disso. Por quê? Porque o tempo foi através do tempo desse crono, né, preso nesse domo, espaço, tempo e matéria, nesse delta, que tudo acontece, que tudo se transforma, que tudo tem essa reação, porque existe o tempo. Se não tivesse o tempo, não tinha nada dessas. Não tinha como esse mundo funcionar. Então Deus ele é o próprio tempo. Então os gregos já achavam que Deus era o Cronos, né? Ele era o tempo. Acontece que ele também, ele é acima do tempo, ele é o tempo. Por quê? Mas esse tempo, tem um tempo antes da eternidade, né, o tempo da eternidade, e esse tempo de Cronos. Né? Existe o tempo Kairos, que é o tempo de Deus que não está preso ao tempo, espaço e matéria, e nosso tempo aqui, que é o Cronos, nós estamos presos nesse tempo, espaço, matéria, nesse delta. Por quê? Porque Deus, ele é o alfa e é o ômega. De que ele é o alfa e o ômega? Ele é o princípio desse tempo, né, de espaço
e matéria, nesse domo, nesse mundo nosso, nessa atmosfera que nós existimos. Então, ele é o princípio desse tempo físico e ele é também o quê? Ele é o fim, ele é o ômega. Então, princípio e fim. E para ser Deus, não pode ter princípio de dias. Então, Deus não tem princípio de dias, não é verdade? Por isso que Jesus não é o segundo Deus. Jesus, ele é o próprio Deus, o Criador que se fez carne, se fez matéria, entrou no nosso tempo, espaço, matéria, assumiu um corpo. Por isso que Deus ele é o tempo, ele entrou ele mesmo criou o tempo, né? Esse alfa e ômega, esse princípio e fim desse tempo chamado é, esse domo, né? Esse tempo chamado Terra e até o nosso espaço sideral, ok? Pra vocês entenderem que Deus ele é esse tempo. Né? Então, esse tempo de Cronos, né? Por isso que ele é o alfa, ele é o princípio desse tempo, mas Deus não tem princípio de dias. Deus sempre existiu. Então, existe o tempo fora desse tempo nosso aqui, desse crono, porque o tempo de Deus é o tempo kairos, está acima do kairos. Né? Deus não tem contagem de tempo nem princípio de dias. Entendeu, pessoal? Então, Deus ele é esse tempo fora desse domo também aqui. Nesse domo ele criou o princípio, criou o princípio e o fim. Ele é o princípio e o fim desse domo, desse tempo nosso, como seres humanos, dentro dessa prisão, ok? Desse corpo, desse espaço que nós estamos aqui, dessa atmosfera aqui. Porque um dos atributos para ser Deus é sempre existir. E esse sempre existir é o próprio tempo. O tempo sempre existiu. É o tempo que move a matéria. Se o tempo parar e congelar agora, nós não teremos mais obras nenhuma. A matéria não faz nada, mais nada, não produz, né? Não envelhece, não envelhece assim por diante. Então a matéria é nada. Nosso cérebro é imaginação e memória, futuro e passado. Então o nosso cérebro é a nossa imaginação, é o futuro e passado. Então o nosso cérebro, que é a nossa consciência, a nossa alma, né? Nós somos então a matéria. Então o corpo humano, na parte física é matéria, mas o que está dentro de nós, né, essa consciência, ela não está, por enquanto ela está presa porque ela está dentro dessa prisão chamado corpo humano, dentro desse espaço nosso aqui de contagem de tempo, espaço, matéria, esse delta. Mas vai chegar um dia, né, que a morte, que é um acordar, é uma libertação dessa prisão do tempo, do espaço, da matéria. Aí seremos como Deus é. Seremos Deus assim como Ele é. Deus não está preso, entendeu? Nesse domo nosso aqui, né? Mas nós estamos, mas temos uma centelha divina, ok? Então, ser espiritual, pessoal, é o contrário, não é pegado à matéria. Ser espiritual é desapegado à matéria. Então, uma das coisas que o sistema ensinou para nós, que é espiritual, tem aquela pessoa que é devota, que tem que ficar orando, tem que ficar jejuando, né? Tem que ler a Bíblia todo dia, tem que fazer não sei o que lá. Então, uma sequência de regras e de dogmas para que as pessoas entendam que elas são espirituais. Mas, na verdade, espirituais são aquelas pessoas que não são agarradas à matéria. Né? Então você vê aí o próprio sistema, né, evangélico, todos eles agarrados à matéria. Né? Pessoas cobrando shows, pessoas, pastores ricos, líderes, né, essa coisa, tudo pelo dinheiro, pelo ego, né, por ter ser e poder, por ter estrutura física. Então não se iluda com isso. Essas pessoas têm aparência que é espiritual, mas quando elas são espirituais, eles não estão agarrados à matéria nenhuma dessa vida. O próprio Jesus disse que esse não era o mundo dele, não é verdade? A palavra diz que aquele que ama o mundo, a matéria, o amor de Deus não está nele. O próprio Jesus disse que ele não era deste mundo. Então Jesus ele não se preocupou em fazer proselitismo, ele não criou nenhuma sinagoga, nem muito menos seus discípulos, né, no primeiro século até na metade ali do segundo século. Aí virou o segundo século e as coisas desencadeou para o outro lado aí, tá bom? Então, queridos, é isso aí que eu quero dizer para vocês aqui. Continuando aqui, ó, o espiritual não se importa com a morte, nem pensar nela. Por quê? Porque ele sabe que a morte que é uma passagem, que na verdade ele vai sempre voltar a existir, não mais preso a esse tempo, espaço, matéria, a esse delta aqui, essa prisão dentro do nosso corpo aqui e desse espaço nosso aqui. Então ele vai ser livre,
ok? A mulher de Jó é um exemplo disso, ela virou uma matéria. Por quê? Porque ela amava a carne. No original, a palavra carne não é só literalmente carne. Carne é matéria, e tudo que se materializou, existe pessoas que quando houver falar, vem falar de carne, pensa logo na questão de pecado, de prazeres, assim por diante. Então, o pecado é a pessoa amar tanto a matéria ser avarento, não é verdade? Então, quem é Deus? Então, na nossa visão limitada para entender Deus, por isso as pessoas procuram estudar na teologia a fim de entendê-lo, mas a questão toda é que não vai entender, porque a teologia não consegue explicar Deus, né? Mas a teologia é pegar Deus e coloca Deus dentro de uma caixinha de fósforo e fica resumindo. Tá, tudo bem, Deus é a vida, sim, mas é vida, de onde que veio a vida? Quem é essa vida? De onde tudo começou? Né? Achar que Deus é só aquilo, o que está na Bíblia, fica limitado, então não consegue evoluir, pensar que Deus está acima do tempo, espaço e matéria, ele é o próprio tempo. Por isso que Deus, as suas manifestações, elas são em 72 formas, como Deus se manifesta e se manifestou no passado, lá com o povo de Israel, com os povos da terra, né? Com os povos, com as 72 nações, lá de Gênesis capítulo 10, né? As 72 línguas, né? Lá em Gênesis capítulo 11, a confusão, então tudo ali começou ali, entendeu, pessoal? Então Deus se manifestou, se revelou por todas essas nações, porém, com a nação de Israel, Deus se manifestou como Deus único, né? Como Deus único, o Deus único, e pronto. E por isso que Deus usou o homem para falar com o homem, na linguagem de homem. Por isso a Bíblia é cheia de alegoria, parábolas e metáforas. Imagina, se nessa linguagem que Deus usou homens, né, soprou, né, aquela inspiração, o vento, né, tem aquela inspiração divina veio sobre os escritores da Bíblia. Imagina então. Então Deus é tudo isso. Deus ele é o próprio tempo, ok, pessoal? Então ficamos por aqui hoje para vocês perceberem que Deus ele é não só o Espírito, né? Um Espírito, mas esse Espírito, quem é esse Espírito? Tem forma, tem corpo, né? Então, como é que Deus se revelou, se manifestou? Por meio de um corpo. Por isso que a expressão façamos, né, desçamos, essa expressão do nome de Deus é Elohim, nessa multiforme graça de Deus e manifestação de Deus. Ok? Então, o próprio Cristo, ele é essa manifestação em carne. Paulo fala que Cristo é a imagem do Deus invisível. Então, se Deus é o tempo, Deus teve que criar esse tempo crono de espaço e matéria para ele entrar nesse tempo. Ok? Então, o tempo de Deus, pessoal, é o tempo kairos. É o tempo de eternidade, que não tem começo e nem fim de dias. Mas, para que a nossa mente humana pudesse entender o plano de Deus, como Deus arquitetou todas essas coisas, né? Deste mundo, deste cosmos, do universo e tudo, Deus escreveu a Bíblia, inspirou homens humanos para escrever de uma forma humana para que possamos entender minimamente como Deus age. Então Deus também ele é o próprio tempo. Tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês, não deixe de curtir nosso canal aí e até o próximo vídeo.